Marcelo da Tem Máquinas com vocês aqui de novo. Hoje eu vou falar sobre fixação em estrutura metálica. No lugar de usar solda, furar com a broca e colocar parafuso, amarrar com arame ou fazer qualquer tipo de gambiarra, quando eu quiser prender um tubo, uma tubulação ou algum tipo de placa de sinalização, eletrodutos, eletrocalhas, tubo de esgoto, eu posso fazer da seguinte forma: finca pinos. Não leva mais do que alguns segundos, eu vou mostrar para vocês. Eu coloco a carga, coloco o pino. Nesse caso eu vou usar um pino com rosca, tá? Eu quero que fique uma porta para eu poder tirar e pôr a minha estrutura depois. Posiciono a ferramenta, empurro e aciono o gatilho. Pronto. Tem um pino com rosca numa estrutura metálica com uma fixação feita em segundos. Mas Marcelo, essa finca pinos, uma ferramenta desse porte, só faz fixação em ferro? Não, negativo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou mostrar alguns dos acessórios que podem ser utilizados com essa finca pinos. Tem muitas possibilidades, muitos outros acessórios para fazer essa fixação. Tá? Vou mostrar alguns. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse modelo, eu bato um pino aqui no meio e depois eu fixo com essa braçadeira. O que eu posso prender com isso? Tubos, enfim, é muita coisa. É esse daqui, o organizador de cabo. Eu bato um pino e depois eu vou passando os cabos aqui por baixo. E o legal é que nesse caso, o cabo entra e sai, então eu posso pôr e tirar. Aí aqui eu tenho fixadores de canos, né, de tubulações, pode ser de metal ou de plástico. Eu tenho esses outros aqui, esse aqui por exemplo, ó, é como se fosse uma arruela para eu fazer fixação de caixinha elétrica quando eu tenho uma instalação externa. Esse daqui eu passo uma braçadeira daquelas tipo enforca-gato, que o pessoal chama, braçadeira de plástico. Esse daqui é uma cadeirinha, né, que eu dou um tiro no teto e depois eu tenho uma barra que vai passar aqui no meio. Eu tenho esse daqui que é quase igual a esse daqui, só que esse aqui eu uso uma barra roscada, esse daqui eu vou pendurar um arame. Enfim, esse daqui, por exemplo, que eu fixo 2 tubos com um tiro só, tá? E eu tenho os automáticos, que eles vêm com pinos magazinados, e eu tenho os manuais, que eu vou colocando um a um. Nesse caso aqui, ó, é muito interessante, eu tenho 2 tipos de arruela. Arruela cônica e arruela lisa, tem aplicações diferentes e eles têm tamanhos diferentes. O com rosca, que eu já mostrei para vocês, eu usei na fixação do aço, mas também pode ser utilizado em fixação de concreto. E eu tenho esse daqui que é muito interessante também. Apesar dele ser só um prego, a gente chama de pino, ele é bastante utilizado para fazer fixações em concreto, já que ele não entorta, numa aplicação chamada pino para gastalho. O que é isso? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou cortar a imagem e vou voltar. Pronto, aqui, ó. Isso daqui seria uma espécie de gastalho. O gastalho é quando eu coloco uma forma em cima de uma estrutura de concreto e eu não quero que ela abra, né? Então eu vou ter aqui a forma do concreto e eu não quero que ela abra. Então eu vou colocar esse gastalho em volta da forma. E para ela não abrir, eu fixo essa madeira no concreto. Eu posso fazer isso com prego e martelo? Posso. Mas aqui, ó, eu venho, dou 2 tiros aqui, um aqui, outro aqui, e eu tenho uma fixação extremamente segura e muito rápida de fazer. Vou fazer uma caixinha só, uma coluna, compensa? Aí você vai ter que fazer suas contas, tá? É uma fixação muito útil e muito rápida. Eu tenho também aqui uma outra aplicação bem bacana para esse pino aqui de arruela cônica, chamado de amarração de alvenaria, onde eu amarro uma tela na minha estrutura de concreto, aqui eu tenho um modelo, e depois eu vou colocando os tijolos com a massa e deitando essa tela em cima para fazer a amarração da alvenaria. Uma informação muito importante, coloca aí, ó, em negrito essa. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tem cores diferentes, não é só estética. A cor dessa aqui, vamos chamar de espoleta, de cartucho, de pólvora, aqui dentro tem pólvora, isso aqui é perigoso, isso é controlado, tá? Ela fala sobre a potência, então eu tenho aqui uma menos potente,
aqui uma um pouco mais potente. Existem outras potências, existem espoletas, pólvoras com mais força. Mais força significa que ela explode com mais força. Nessa ferramenta especificamente, eu também posso pegar uma dessas espoletas aqui, né, e regular, aqui ó, eu vou rodando aqui e eu tenho a possibilidade de regular a força. Mas para que serve regular a força? Quando eu vou fazer uma fixação numa superfície, por exemplo, eu posso fazer uma fixação na madeira, eu posso utilizar uma espoleta mais fraca. Se eu vou fazer uma fixação num concreto, nesse daqui, que por exemplo é um concreto de 25 MPa, eu posso usar uma espoleta média, por exemplo, eu só vou regulando a força aqui. Se eu der um tiro muito forte, eu estouro a superfície. Se eu der um tiro muito fraco, ele não penetra totalmente o pino, então o pino vai ficar para fora, ele não vai ter uma fixação adequada. No aço, por exemplo, eu já teria um outro tipo de cartucho, talvez um vermelho, que é uma graduação acima do amarelo. Cada material vai ter uma potência para eu fazer uma fixação desse pino. Então, como é que eu faço para saber? É testando. Então, na hora eu tenho que ter alguns tipos de espoleta e faço um teste para isso. É complicado? Não, de maneira alguma. É muito rápido. E feito uma vez, serve para todas as fixações. Uma outra coisa muito legal nessa ferramenta. Se eu tiver que fazer uma fixação, por exemplo, de uma tela perfurada no teto, eu preciso subir numa escada e fazer a fixação? Não necessariamente. Como é que eu posso fazer? Eu posso usar um acessório como esse. Dá uma olhada aqui, ó. Quando eu aperto esse manípulo, movimenta aqui, ó. Dá pra ver aqui em cima? E isso aciona o gatilho. E a montagem dele, ele é todo desmontável, né? Então eu tiro isso daqui e eu emendo aqui quantas peças eu quiser. Tem um limite, obviamente, né? Aí eu posso emendar aqui e eu vou ficando cada vez mais alto. Isso vai ficando cada vez mais alto. Como é que funciona? Vou fazer uma montagem aqui só para vocês terem uma ideia. Então, rosqueado, bem simples. Para colocar aqui a máquina, também é bastante tranquilo. Fecha aqui na frente, ó. Eu tenho uma porquinha, né, com uma borboleta. Fechar bem direitinho aqui para não soltar. Aí como é que eu faria? Eu coloco a espoleta, coloco o pino, coloco a fita perfurada, eu subo e aperto aqui. Se eu apertar agora vai fazer uma fixação, vai fazer um buraco no meu teto e eu não vou fazer isso. Mas a fixação seria da mesma forma.